Vamos receber um entrevistado? A velocidade com que a pandemia de coronavírus se espalha para o interior de São Paulo está preocupando com motivos as autoridades. Todos os municípios com mais de 70 mil habitantes do estado já têm casos confirmados da doença. Um deles é Jundiaí. Em razão disso, a gente conversa agora com o prefeito Luiz Fernando Machado. Prefeito, bom dia, obrigada pelo seu tempo aqui conosco, com a Jovem Pan, seja bem-vindo. Muito obrigado, bom dia, uma oportunidade enorme de conversarmos com a audiência da Jovem Pan. Bom dia, nós que agradecemos, obrigada. Prefeito, vamos começar entendendo como está a situação de infectados, infelizmente mortos, a situação do sistema de saúde aí em Jundiaí? Bom, nós temos aqui hoje uma realidade de uma cidade que é referência para outros 6 municípios do entorno. Então, Jundiaí é referenciado para o sistema de saúde, para as cidades de Várzea Paulista, Campo Limpo, Jarinu, Itupeva, Louveira e Cabreúva. Nós temos hoje 318 casos confirmados nesta nossa região. Dentre esses 318 casos confirmados, nós já tivemos 25 mortes aqui na nossa cidade, que de fato demonstra o crescimento dessa doença no interior do estado e o crescimento especialmente nessas cidades que estão no entorno de São Paulo. Nós temos uma proximidade com a capital e isso nos faz, em sinal de alerta, perceber a importância do isolamento social e das medidas que são adotadas para minimizar estes efeitos. Nós ainda temos uma situação nos hospitais públicos aqui na cidade de ocupação e uso de 43% das nossas UTIs. Nós temos ainda espaço para acomodar as pessoas da nossa região que eventualmente venham se acometer dessa doença, mas o cenário é sempre um cenário de preocupação e de alerta para todas as cidades do estado de São Paulo, especialmente aqui esta nossa região. Sim, a situação, o momento é bem preocupante, os números também, né, acendem um sinal de alerta mais do que vermelho. Como que está o sistema de saúde? O senhor falou 43% da ocupação, a questão de respiradores, leitos e profissionais da saúde. Nós, nesse momento, portanto, temos 43% da totalidade dos respiradores sendo utilizado aqui em Jundiaí pela rede pública. Na rede privada, a situação de ocupação de leitos de UTI é maior, ela chega a 80%. No setor público, nós preparamos toda uma circunstância e uma ala no nosso maior hospital para receber exclusivamente pacientes Covid, e também a iniciativa privada tem se movido na direção de ampliação de leitos. Então, a circunstância hoje, volto a dizer, é uma circunstância que nos preocupa e, por isso, temos estimulado que as medidas sejam cumpridas na nossa cidade para termos uma circunstância de achatamento real da curva aqui no município de Jundiaí, já que nós temos, nesse momento, condições, em razão do volume de testagem que faremos, de ter um diagnóstico claro da população contaminada e as estratégias que serão tomadas a partir exatamente desse diagnóstico pronto, que é o que nós estamos fazendo desde o início da semana. Perfeito. O senhor falou sobre a possibilidade de aumentar o número de leitos em caso de superlotação, porque está caminhando para isso, né? Nesse número que o senhor passou aqui para a gente de 80% já de ocupação, os pacientes que tiverem que, infelizmente, talvez entrar em uma fila, seriam transferidos para alguma cidade próxima, ou realmente vai dar tempo de providenciar esses leitos extras, um atendimento, um local para atendimento de saúde extra a mais aí? Esta realidade de 80% é da rede privada. A rede pública, ela ainda tem um espaço para absorver este crescimento. A referência das cidades é Jundiaí, e nós, portanto, somos sede de toda a absorção dessa demanda que é regional. Nesse momento, nós contamos exatamente com a nossa capacidade de ampliação, o próprio setor público tem ainda a capacidade de ampliação, e nós temos dialogado com a iniciativa privada, com o setor público e privado, para que nós não deixemos o cidadão sem assistência, independente de qual seja a sua origem, se ele é SUS dependente ou se ele é o paciente da saúde complementar, do plano de saúde. Nós estamos trabalhando integradamente. A região de Jundiaí tem, neste momento, condições de absorver as demandas da sua região, dos seus pacientes. Por isso, defendemos claramente que façamos ampliações, tanto na rede pública quanto na rede privada, para suportar um eventual aumento. Ainda na rede pública, a situação se comparada à região metropolitana e à própria capital, confortável.
já que nós temos ainda espaço para uso de respiradores em mais de 50%. Quase 60% dos nossos respiradores estão ainda sem uso, mas é sempre um sinal de alerta para que nós tenhamos consciência de que essa doença ela cresce em progressão geométrica e que este crescimento em progressão geométrica pode transformar uma cidade de cenário calmo, de cenário de ocupação moderada, rapidamente para uma alta ocupação. Por isso, a nossa necessidade de controle diário de tudo aquilo que envolve altas e que envolve internações, para que se tenha clareza na média e no tempo de internação que nós estamos utilizando para salvar os nossos pacientes em Jundiaí e na nossa região. Entendo. Que bom que a situação ainda está sob controle, que assim permaneça, prefeito. E é claro que o planejamento tem que acontecer e com antecedência, né? Já diz a palavra planejamento, para caso venha uma surpresa desagradável, vocês estarem, né, mais bem preparados. O senhor falava que para isso é necessário permanecer firme com o isolamento social. Como está a situação da quarentena aí? Como ela tem funcionado? A população tem colaborado? Alguma medida já de flexibilização, o que funciona ou não? O que funciona nesse momento são os serviços autorizados do decreto estadual. Nós estamos seguindo a orientação do decreto estadual, portanto, todas as nossas relações aqui que envolvem atividades econômicas estão relacionadas ao cumprimento do decreto estadual. Nós temos utilizado a estratégia de testagem em massa aqui na cidade para que tenhamos minimizado o efeito da subnotificação. Então, a estratégia tem sido, desde o início, dotar o sistema de saúde com toda a capacidade e condição para que ele esteja fortalecido, foi o que fizemos, e nesta etapa do nosso planejamento, nessa etapa de execução do nosso planejamento, nós estamos exatamente viabilizando um enorme volume de testagem para a nossa população. E isso vai fazer com que as decisões tomadas tenham crivo na ciência, crivo nos dados, crivo exatamente no volume de testes que nós estamos fazendo. Para que se tenha uma ideia, aqui o nosso ouvinte da Jovem Pan, a testagem no Brasil hoje ela é de 0,63 a cada 1.000 habitantes. Você pega a Alemanha, que virou uma referência positiva em testagens, ela faz 25,11 a cada 1.000 habitantes. E aqui em Jundiaí, nós ofereceremos para... Caiu a ligação? Vamos refazer a ligação com o prefeito de Jundiaí. A gente estava conversando com o senhor Luiz Fernando Machado, que é prefeito da cidade pelo PSDB, e ele contava para a gente, passava um panorama geral da situação do coronavírus em Jundiaí e falava nesse último momento sobre as testagens, hein? As testagens que são tão importantes, a gente tem aprendido com outros países a importância realmente de testar as pessoas para um maior controle e entendimento da situação. Daqui a pouco, então, a gente volta a conversar com ele, entende melhor e tira mais algumas duvidazinhas. Eu volto a conversar com o prefeito Luiz Fernando Machado, de Jundiaí, que trazia para a gente as informações. O número de infectados na cidade é de 318, 25 mortes já contabilizadas. O sistema de saúde público tem 43% dos leitos ocupados e o privado 80% já. O prefeito contava para a gente, prefeito, sobre estar fazendo a testagem em massa, né? Os testes são muito importantes, a gente aprendeu com os outros países, com as autoridades de saúde, como assim é possível controlar melhor a doença. É um sonho de consumo de todas as outras cidades, estados do nosso país. De que forma, prefeito, o senhor poderia contar para a gente um pouco mais detalhadamente? Essa testagem tem sido feita? Qual o teste que tem sido utilizado? De onde eles vieram? E como está sendo possível atingir a população em massa aí? Bom, os testes vieram de uma aquisição que fizemos. Eu aqui comprei 10 mil testes rápidos para que nós pudéssemos aferir aquele teste do IgM e do IgH. E nós recebemos mais 10 mil testes do governo federal. Portanto, são 20 mil testes ao todo, o que vai me permitir testar 4,7% da minha população nesta fase do planejamento. Nós vamos testar 47 pacientes, cidadãos da nossa cidade, a cada 1.000 habitantes. Para que se tenha uma ideia, a Alemanha testa 25,11 a cada 1.000 e o Brasil, infelizmente, 0,63 a cada 1.000. Portanto, a testagem em Jundiaí extremamente elevada. O teste IgM e IgG e o teste que veio do Ministério da Saúde, que é exclusivamente o IgG. Então, com esse modelo, o que nós vamos identificar?
onde a doença está georreferenciada na nossa cidade, se tem algum bairro mais afetado. Nós vamos aferir qual a população atingida, nós vamos aferir também a quantidade de assintomáticos que testaram positivamente. Nós vamos ter um extrato da nossa cidade muito bem estabelecido, que vai embasar a tomada de decisões. Eu preciso tomar as decisões efetivamente com base nos dados, e por isso nós queremos sair do efeito subnotificação para o efeito de notificações reais. Eu hoje tenho, com os dados que já me foram entregues pela minha vigilância, pelo meu setor de saúde, que o percentual médio que deve ter de contaminados em Jundiaí chega aos 6%. Ou seja, com essa informação consolidada e essa investigação epidemiológica dando resultados, nós vamos ter condições de tomar medidas na cidade que sejam medidas criteriosas, que não sejam medidas com base no que eu acho, e sim com base no dado real da cidade. Desta forma, você consegue ter a decisão de modo mais objetivo e acertado. Neste momento, nós procuramos errar menos, e quem testar mais, seguramente errará menos. Com certeza. E, prefeito, o senhor contava para a gente que a quarentena vem sendo respeitada aí no município e andando ao mesmo passo que o governo estadual, ou seja, até o dia 31 agora de maio, pelo menos, a quarentena segue. Como que está a preocupação aí no município com relação à situação econômica? Existe alguma pressão por parte do comércio para uma reabertura parcial? Qual o número de habitantes aí em Jundiaí? Perdi a ligação de novo. Bom, daqui a pouco a gente tenta se despedir e encerrar a entrevista com o prefeito Luiz Fernando Machado de Jundiaí. De novo com o prefeito de Jundiaí, Luiz Fernando Machado, que conversa com a gente. Prefeito, perdão, não sei o que houve, caiu a ligação. A gente ia já até encerrando a nossa entrevista. O senhor ia me responder com relação ao número de habitantes aí no município de Jundiaí e sobre a pressão do comércio, a situação econômica. O senhor vem vivendo a quarentena ao mesmo passo do governo estadual, provavelmente até o dia 31 de maio. E também, se o senhor puder comentar rapidinho sobre a medida provisória do presidente que incluiu, né, como serviços essenciais academias, salões de beleza e barbearias. O senhor pensa em reabrir, mesmo que parcialmente, com todos os cuidados, alguma parte do comércio aí? Bom, Adriana, com relação à população, nós somos em 420 mil habitantes aqui em Jundiaí. Tá. A pressão, ela é uma pressão mundial com relação à abertura dos estabelecimentos comerciais, mas o que não é nesse momento indicado exatamente pelo efeito que nós teríamos em uma eventual segunda onda mais forte com aberturas neste momento. Nós aqui aventamos a possibilidade há algumas semanas e fizemos um decreto que permitia os salões funcionarem. E, naquele momento, o Ministério Público compreendeu que não era ainda o momento. Ingressou com uma medida judicial que teve, sim, a suspensão consolidada pelo Tribunal de Justiça e também pela sentença em primeira instância. Então, nós não vamos confrontar, nós vamos buscar nesse momento a unidade, exatamente para que tenhamos um senso de comunicação para a população que seja único. E aí vem a minha consideração com relação à sua pergunta da edição do decreto do presidente da República. Acho que neste momento, sem o aval do Ministério da Saúde e sem os regramentos eventuais do Ministério da Saúde para a abertura, gera-se muito mais uma expectativa que não será consolidada e gera muito mais o efeito de potencializarmos discussões políticas. Portanto, entendo que não é razoável que nós tenhamos essas manifestações conflitantes. Nesse momento, o que de melhor nós podemos fazer é buscar a unidade. Por isso, não entendo que o decreto presidencial veio auxiliar neste momento. Ele veio muito mais a criar uma confusão jurídica do que um auxílio efetivo para aqueles que dependem desse trabalho e devem ser compreendidos. Mas entendo neste momento que aquilo que de melhor podemos fazer aqui, nesta região do estado de São Paulo, é a manutenção do cumprimento do decreto estadual, que estamos submetidos sobre as duas formas. A forma da indicação da ciência, da medicina e também aqui no caso de Jundiaí, em razão de decisões judiciais já emanadas pelo Tribunal de Justiça e também pelo juízo de primeira instância. Certo, perfeito. Lembrando então que a rede
pública de Jundiaí já tem 43% dos leitos ocupados e a privada 80%, mas é bom não arriscar, né? Esse quadro pode mudar rapidamente a qualquer momento, não é essa de forma alguma a nossa torcida. Esperamos que vocês sigam indo bem firmes aí. Parabéns pelo trabalho, sucesso nas atividades, especialmente nesses próximos dias. Prefeito Luiz Fernando Machado de Jundiaí, do PSDB, conversou com a gente aqui ao vivo. Obrigada pelo seu tempo com a gente. Muito obrigado, Adriana. Nós que agradecemos. Boa quinta-feira, até uma próxima.